Noite. Boa noite, já iniciamos a nossa gravação. Bruhima Mabaima, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos, da CIBRA. Baruch Rabá Moré Mário Leiser. Hoje o Mário vai apresentar para nós a palestra O Rufar dos Tambores Malignos, que é o nome do livro de autoria do Mário Círio Leiser, né? Um livro muito bom que todos nós deveríamos ler. E o Mário Leiser, ele é médico, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Médica Brasileira. É especialista em nefrologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é bolsista do Kinderkrankenhaus Neukölln, da Universidade Livre de Berlim, Alemanha, e membro associado da American Association of Pediatrics. Então, pessoal, passo a palavra para o nosso queridíssimo colega Mário Leiser, que vai apresentar para nós a sua imperdível palestra. Boa noite, pessoal. Um grande prazer em estar presente aqui, uma honra. Eu quero fazer para iniciar... Por que você está desligando? Porque eu vou ver assim por aqui. Eu quero fazer 2 agradecimentos antes de começar. O primeiro agradecimento à comissão organizadora, dizendo que foi uma honra, muito obrigado. E o segundo agradecimento que eu quero fazer, vejam bem, é muito importante, o agradecimento ao Brasil. Acho que tu não entrou. Agradecimento ao Brasil. Minha foto estava aí. A esse povo maravilhoso desse país, por ela ter salvo a minha família há 88 anos atrás da perseguição nazi-fascista, da discriminação escancarada e da xenofobia alemã. Diga-se de passagem, uma perseguição covarde a uma etnia saudável, muito inserida à época no contexto nacional alemão. Dito isso, vamos iniciar, então, com o Rufar dos Tambores Malignos. Esse primeiro slide é a capa do livro. Vocês estão vendo ali um tambor rufando, né? E um monte de gente apavorada embaixo. Essa capa foi bolada pela minha filha, Mariana. E nesse tambor estão adesivados a bandeira nazista alemã, a bandeira italiana do Benito Mussolini, a bandeira espanhola do Francisco Franco e a bandeira brasileira do Getúlio Vargas. São as 4, vamos dizer assim, as 4 fases, os 30 anos que eu conto nesse livro. Então, vamos passar adiante. O Rufar dos Tambores Malignos, a ideia começou em 2004, logo depois do falecimento da minha tia, a Gertrude Simon, a última das, vamos dizer, da velha geração. Quando eu entrei na biblioteca dela, eu encontrei um monte de coisas importantes que eu disse, não, isso aqui precisa ser documentado. E foi aí que eu pensei em fazer esse livro. E depois de uma extensa pesquisa no Brasil e no exterior, com o testemunho dos familiares, meus pais, meus avós, tios, e uma importante parceria do jornalista Otto Abes, da Alemanha, eu lancei o livro em 2008 na Livraria Cultura. Levei 3 anos para escrever 200 páginas. Isso um bom escritor escreve em 10 dias. Mas é que realmente assim, a pesquisa foi uma pesquisa muito, vamos dizer, certinha, demora essa pesquisa, a gente a receber essa pesquisa, organizar toda essa programação, por isso que levou 3 anos. A imigração forçada da família ao Brasil. Como é que viviam os judeus alemães naquela época, no início do século XX? Viviam totalmente assimilados e orgulhosos da sua cidadania. Viviam nas cidades principais, Frankfurt, Berlim, em todas aquelas cidades, Munique, como empresários, lojistas, ocupavam cargos importantes como bancários, médicos, advogados e professores. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram convocados 100 mil judeus
dos quais morreram em combate 12 mil. Na minha família, os nossos heróis, o meu avô Gustav Simon e o cunhado dele, o Julius Katzenstein, irmão da minha avó. O Gustav morreu na frente russa em 1916 e o Julius em 1918. E também participaram da guerra duas pessoas muito chegadas, o Max Stern, o pessoal antigo da Cibra deve se lembrar dele, que casou em segundas núpcias com minha avó, depois que o Gustav faleceu, e o Sigmund Leiser, ou Leiser, como eles chamam na Alemanha, que é meu avô paterno. Aqui está o Gustav, uma fotografia daquela época. Aqui está o Julius Katzenstein, meu tio-avô, na verdade. Aqui está o Max Stern, orgulhoso com a sua cruz de ferro. Bom, o texto do livro, na verdade, assim, eu pensei, como é que eu vou fazer isso aí? Ele é baseado naquele tambor que vocês viram com a adesividade das bandeiras. Então, eu dividi em duas partes. A primeira parte é a geopolítica, e a segunda parte é a história propriamente dita. Então, a geopolítica começa na Alemanha, antes e durante o nazismo. Lembra, isso aí tem mais ou menos 30 anos. A Alemanha, antes e durante o nazismo, vivido por toda a família. A Espanha dos republicanos e do Francisco Franco, e a Guerra Civil vivida pela Hilde, que é a minha mãe, e a Gertrudes, que é a tia essa que faleceu, que eu vou chamar daqui para frente de Trude. A Itália de Mussolini, de Benito Mussolini, a Itália fascista, vivenciada pela Hilde, pela Trude e pelo meu pai, que entra então na história, o Ernst Leiser, ou Leiser. O Brasil do Estado Novo de Vargas segue vivido por todos os familiares. Antes de eu começar a falar sobre a história realmente, no livro existe uma poesia justamente da tia Trude, a Gertrud, Heimatlos. O que significa Heimat em alemão? Não tem tradução para o português, mas é mais ou menos a pátria. É o local onde tu nascesse, onde tu vivesse, onde tu estudasses e onde tu trabalhasse. Tá? E Heimatlos significa perda dessa pátria, apátrida. Então, nesse poema, ela mostra uma coisa muito importante que todo judeu sabe, a dura realidade dos judeus na diáspora. A perda periódica das raízes nacionais. Periódica, eu digo assim, tua família pode viver 200, 300 anos, 3 séculos, e, de repente, eles resolvem expulsar os judeus, como aconteceu em tudo que é lugar, principalmente depois da queda do primeiro templo. Tá? Aconteceu na Espanha. Bom, eu não preciso dizer para vocês, vocês estão bem conscientes disso aí. Então, esse poema, Heimatlos, eu botei um pedacinho aqui, mas está no livro, ele inicia com esta poesia. Tenho muita, muita saudade, mas não sei do que tanta nostalgia, pois não existe mais a terra que outrora para mim existia. Fiquei emocionado quando li. E agora vem a narrativa, né? A história propriamente dita. Ela começa em 28 de agosto de 1916, na cidade de Bad Hersfeld, no estado de Hessen, isso é no centro da Alemanha, próximo de Frankfurt, de Heidelberg. É uma cidade balneária. O que estava acontecendo lá? Estava a família toda reunida, tá? Era uma noite chuvosa. Estavam as 6 filhas da família Katzenstein, que é a família, vamos dizer, dos meus bisavós, né? Amalie e Heinemann Katzenstein. As 6 filhas com os respectivos maridos, só faltava de filho o que estava na guerra, né? O meu tio-avô. E eles estavam aguardando que chegasse um emissário do quartel do Exército, porque o quartel tinha avisado que tinha uma carta para eles. E realmente esse emissário chegou, eram umas 11 da noite, um frio de matar, e só vieram notícias tristes, né? A carta com um mapa, onde o meu avô oficial, oficial de guerra da Alemanha, chamado Gustav Simon, tinha morrido no fronte russo depois que acertaram uma granada nele. E nesse mapa ali, então, tu pode localizar perfeitamente onde é que ele está enterrado. Bom, aí para vocês terem conhecimento, uma bela foto do meu bisavô Heinemann e da minha bisavó Amalie Katzenstein. E aqui o casalzinho
em 1912 ainda, o Gustav, meu avô, com a M. Simon, também sócia da Cibra, depois casou com o Max, como eu já falei, e participaram muito da Cibra naquela época. Essa aqui é a participação do falecimento do Gustav Simon. E anos depois, segue a roda. Ocorre o casamento da Amy com o Max Stern, você já viram a foto ali, em 1919, e é instalado na Alemanha a República de Weimar. Weimar é uma cidade próxima de Berlim, onde os políticos se reuniram naquela ocasião, depois de muita discussão, e resolveram criar a República de Weimar. Aconteceu de 1919 a 1933. Teve 2 presidentes, o primeiro presidente, eu não me recordo o nome agora, mas o segundo foi o Marechal von Hindenburg, que era o líder militar na Primeira Guerra Mundial, uma pessoa famosíssima na Alemanha, e ele ainda, pouquinho antes do Hitler assumir, condecorou a Amy por ser viúva de um militar morto na frente de batalha. E a situação naquela ocasião estava a política muito grave, principalmente porque o Partido Social Democrata da esquerda comunista estava fazendo um rebu lá na Alemanha muito grande, e evidentemente que isso causa pressões, causa insegurança, e foi nessa ocasião que morreu a Rosa de Luxemburgo. Na verdade não morreu, foi assassinada em Berlim, uma militante marxista importante, famosa no mundo inteiro. Ela era uma filósofa, escreveu um livro, né? Isso em 1919 ainda. E aí começaram as acusações aos judeus pela depressão dos anos 20, um pouco mais adiante, e começaram a acusar também que eles eram culpados pela derrota na Primeira Guerra Mundial, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E aí, finalmente, em 1933, Hindenburg entrega o cargo de chanceler ao senhor Adolf Hitler. Está aqui o Hindenburg, uma fotografia bonita, e a cruz de honra que minha avó recebeu do próprio Hindenburg naquela ocasião. Essa cruz de honra está na Cibra. Eu entreguei esse material para, acho que foi para o Gershon. Infames lei de Nuremberg. Não passou 2 anos e saiu essas leis infames, horrorosas, cruéis, e que foram elaborados, na verdade, não só pelo Hitler, mas pelo ministro da Justiça dele, o Carl Schmitt, que era um juiz muito famoso naquela época, famoso em toda a Europa, e que era um antissemita de carteirinha. Então, os judeus foram considerados cidadãos de segunda classe, não é a primeira vez, novamente, porque antes de Bismarck unir os estados alemães, os judeus eles não podiam frequentar faculdade, universidades, etc., e tinham que trabalhar em coisas mais simples, como alfaiate, cuidavam de gado, né, até usurários, etc., etc. Uma tristeza, uma vergonha e uma humilhação total. E eu coloquei aqui o país germânico e segui aqui embaixo, chegando ao fundo do poço, porque tinha nomes ilustres como Goethe, Schiller, Dürer, Beethoven, Brahms, Erich Maria Remarque, Immanuel Kant, o homem da ética, Immanuel Kant, famoso, Thomas Mann. Dois. Acho que é de o microfone aí, porque não estou conseguindo. E também famosos judeus. Só um pouquinho. Sheila, o Mário e a Sheila devem estar muito perto. Então, tem que deixar Alguém tem que fechar o microfone, eu não consigo falar. Todo mundo tem que fechar o microfone, mas a cacofonia é porque os dois estão muito perto um do outro. Bom, então vamos continuar aqui. Então, nomes. Como é que um país com nomes ilustres, Goethe, Schiller, Dürer, Beethoven, etc., e judeus ilustres como Albert Einstein, Mendelssohn Bartholdy na música, Moses Mendelssohn, o homem do iluminismo judaico, Stefan Zweig, um grande escritor, consegue chegar ao fundo do poço. Como é que consegue? Impossível de acreditar, impossível de entender, um absurdo cruel. E aí eu pergunto, onde estavam as igrejas cristãs?
Onde estavam as igrejas cristãs? Onde estava o Papa Pio XII? Onde estava o Papa Pio XII? Todo mundo sabe, né? Abraçando o Adolf Hitler. Onde estavam os judeus americanos? E o poder judiciário alemão? Amordaçado ou conivente? Aqui eu estou exibindo uma parte dessas das leis de Nuremberg, só vou ler rapidamente 2 ou 3 capítulos aqui. Ficam proibidos matrimônios entre judeus e cidadãos alemães ou de sangue alemão. O procedimento para... Não, depois sim, são proibidas as relações sexuais fora do matrimônio entre judeus e alemães ou de sangue alemão. Não será permitido aos judeus empregar criadas domésticas alemãs ou de sangue alemão. E é proibido aos judeus exibir a bandeira nacional ou as cores nacionais do Reich. E assim vai. Um absurdo, gente, um absurdo. Realmente muito irritante. Essa aqui é a loja... essa fotografia tem mais de 100 anos. É a loja do Gustav Simon, depois assumido no segundo casamento pelo Max Ster. E aqui vocês podem ver as figuras. Era uma loja de artigos masculinos. Está aqui o Gustav. E aqui estão os filhotes da Amy. A Amy está aqui em cima. Está o Isfried, a Trude e a minha mãe aqui, ó, apoiada aqui na loja. Bonito, né? Aqui mais uma fotografia do Max Ster, novamente com a condecoração dele. E aqui estão os garotões agora, os meus heróis. Opa, passei adiante. Os meus heróis, a minha mãe, o Isfried e a Trude já crescidos. Que trio bonito, né? Hilde, Isfried e Gertrude. A difícil sobrevivência dos judeus. Bom, aí começou, depois das leis de Nuremberg, os antigos amigos viravam as costas, jogavam pedras nos judeus, jogavam pedras nas lojas dos judeus, queimavam livros de autores judeus. O Yiddish foi totalmente proibido. A juventude hitlerista cantava músicas antijudaicas. Havia agressões nas ruas. E nas lojas era colocado placas com aviso loja de judeu. E outra coisa, se algum cristão entrasse nessa loja, ele seria preso e talvez até encaminhado para um campo de concentração. Em consequência, para os judeus os negócios iam muito mal, a comida escasseando, a subsistência judaica cada vez mais difícil e os problemas avolumando na Alemanha. Nesse momento, a Hilde, minha mãe, que era a mais velha dos irmãos, já estava pelos seus 22 anos, mais consciente e politizada, resolveu sair do país. Agora, vocês imaginam, naquela época, o escândalo que foi isso aqui para lidar com essa situação. Porque meus pais, meus avós, não admitiam isso, que uma mulher não saísse de casa sem estar casada. Mas ela saiu. Saiu, arrumou um emprego com uma empresa, uma família espanhola, e estava precisando de uma auxiliar de enfermagem, era a especialidade dela, e se foi para Barcelona com essa família, e lá ficou morando um bom tempo, trabalhando como auxiliar de enfermagem. Isso no início de 1935. A Trude, a irmã, ela depois mandou chamar, porque a Trude era formada em fisioterapia, aliás, profissão depois ela continuou fazendo aqui em Porto Alegre. Ela segue também os passos da irmã e ficam as duas em Barcelona, a Trude empregada no Hospital São Pó, quem conhece Barcelona, que é aquele maravilhoso hospital onde ela trabalhou. E aí, depois disso, o Isfried Alfred se mete numa briga política, evidentemente, ele trabalhava em Erfurt, com vestuário, estava se especializando nisso aí, e, bom, aí na noite ele brigou com os nazistas lá, houve uma discussão, apanhou até não poder mais, foi preso, foi para a cadeia, e uns dias depois, lá no final de 1935, ajudado pelo dinheiro da mamãe, ele viajou para o Rio de Janeiro, onde ele chegou, são e salvo, mas enfrentando problemas, não conhecia a língua, não tinha trabalho, então ele trabalhou de tudo, trabalhou de barbeiro, de pintor, e foi indo até ele se fixar como representante comercial. E o Max e a Amy decidem ficar na Alemanha, apesar das dificuldades. Acreditavam que haveria mudanças e Hitler ia entregar o poder. Aqui nós temos uma carteira de identidade, a primeira carteira de identidade
do Isfried, aqui no Brasil. Bom, as duas irmãs estavam na Espanha e saíram de férias. Quando elas voltam para Barcelona, Barcelona estava em chamas, destruída, uma guerra horrível entre os republicanos comunistas, socialistas e pobres contra as forças do general Francisco Franco, ultradireitista, apoiado pelo clero, pelos ricos e por Adolf Hitler. Isso em 1936. Barcelona em chama, assassinatos, eles estavam, assim, eles chamavam de os vermelhos republicanos, eles matavam o pessoal do clero, assim, na praça, né? Passavam um padre, matavam o padre, eu li muita coisa sobre isso aí, coisa horrível, coisa horrível. E o terror espalhado por toda a cidade, por toda a Espanha. E o Hilde e a Gertrude no meio da confusão. Tinham perdido todo o dinheiro que tinham guardado, a Caixa Catalunha, que é onde eles colocaram dinheiro, que é um banco, assim, uma poupança, não abriu as portas, elas estavam sem dinheiro, ficaram perdidas e, mais agravante, o passaporte delas era alemão. Mas nós somos judias, não interessa. Ali, elas eram alemães. Agora, imagina os alemães inimigos, apoiando o Francisco Franco, inimigo dos republicanos. Elas tinham que andar às escondidas, na sombra, ou mais à noite, para não serem atacados e não serem mortas. Aqui é a fotografia do generalíssimo Francisco Franco, um dos ditadores mais horríveis que houve em toda a Espanha. E desespero e fuga pelo Mediterrâneo. Elas tinham que ir embora. Elas tinham que ir embora. E não tinham notícias dos pais, da família inteira, não sabiam nem sabiam da viagem do irmão para o Brasil. Elas não tinham tido notícias mais, todas as cartas eram abertas pelos nazistas e provavelmente não havia mais essa receptividade de ir país para país. E as fronteiras da Espanha com outros países estavam fechadas, fizeram um enorme esforço para não retornar à Alemanha nazista, mas não adiantou. Para receber os passaportes de volta, eles tinham que comprar passagens para a Alemanha. Mais especificamente para Kiel, que é um porto, tem 2 portos, são Hamburgo e Kiel, mais para Kiel. E no final, então, após a angustiante expectativa, eles receberam de volta os passaportes, depois de ouvir tudo que podiam ouvir no consulado, chamando elas de tudo que é coisa, eu sabia que elas eram judias. Aí elas embarcaram num barco, não sei o nome desse barco, não consegui descobrir, e ao embarcar, o capitão do barco viu 2 meninas bonitas, solteiras, elas eram realmente bonitas, chamava atenção, e é claro que ele foi se encostando, conversando com elas, e perguntou o nome completo, quando elas disseram que se chamavam Simon, Hilde Simon e Gertrude Simon, disse assim, Simon? Deixa eu dar uma olhada no passaporte de vocês. Realmente, Gertrude e Hilde Simon. Vocês não têm um irmão chamado Isfried Alfred Simon? Temos, não sei o quê. Puta, aí foi uma alegria, porque elas nem sabiam. Mas eu levei ele o ano passado, em 1935, para o Rio de Janeiro. Fiz grande amizade com ele. Ele é um cara muito aberto e trocamos muitas coisas junto, etc. E eu vou tentar ajudar vocês. Claro, as gurias estavam chorando, foi uma cena, né? Bom, aí elas ficaram 1 ou 2 dias no navio, ele não se manifestava. Uma noite, já estavam saindo do Mediterrâneo para ir lá para o norte, para a Alemanha. À noite, um marujo acordou elas estavam na 3ª classe, imagina, lá embaixo do navio, mandou elas arrumar as malas e subiu com elas até o deck onde estava o capitão. Aí o capitão disse o seguinte, vocês não podem voltar para a Alemanha, que são judias, vocês vão morrer. Eu vou e fiz parar um navio militar italiano que vai levar vocês para a Itália. Isso aí foi alguma coisa assim, descrito. Imagina, elas sabiam o que ia acontecer, estavam muito conscientes. Olha, beijaram e abraçaram o comandante, fizeram uma festa tremenda. O que aconteceu foi o seguinte, elas tiveram que, então, descer realmente o navio de guerra italiano, eu não me lembro agora que tipo de navio era,
estava parado mais ou menos a questão de mais ou menos uns 500 metros, eu acho que nem tanto assim, 300 metros, né? Os dois barcos dando sinais de Morse para se entender, e elas desceram, então, naquelas escadinhas de cordas, um vento horroroso, um frio, e as ondas batendo, né, no casco do navio, desceram para um escalera que estava lá embaixo, com dois funcionários do navio, e se foram para o barco italiano. A mesma coisa, quando chegaram lá, tiveram que subir uma escadinha dessas de corda, foram ajudados por marujos, e conseguiram chegar no barco e foram saudados pelo capitão do navio. Então, bafejadas por incrível sorte, trocaram de navio no Mediterrâneo e chegaram felizes e salvos no porto de Nápoles, na Itália, em 12 de junho de 1936. Nessa viagemzinha curta, o capitão perguntou se elas tinham algum conhecido, algum parente que morasse na Itália, e elas se lembravam de um primo da Amy, da mãe delas, que morava em Milano. E tinham casualmente o endereço, sei lá, e aí o capitão entrou em contato e eles se prontificaram a receber as duas. E elas foram recebidas, não houve problema nenhum para entrar no país, porque elas eram refugiadas, entraram como refugiadas da guerra espanhola, né? E começaram a viver em Milão, na casa desse parente. Ficaram um tempo ali, tomaram conhecimento da língua, e pouco a pouco foram reassumindo suas profissões na própria Itália, em Milão. A Hilde trabalhando como auxiliar de enfermagem, dava plantões, etc., e a Trude trabalhando como fisioterapeuta. Chegaram a um ponto que conseguiram independência financeira e alugaram uma moradia para morar. E ficaram por ali um bom tempo. Na comunidade judaica de Milão, que, evidente, elas tentaram um contato, a Hilde conhece seu futuro marido, Ernst Leiser. O Ernst trabalhava em Milão com o irmão Hermann, que era um modelista de roupas, principalmente roupas femininas. E quem fazia, vamos dizer assim, os desenhos, era o Ernst, que era muito habilidoso com pintura. Em 1937, a mãe do Ernst vem da Alemanha, faz uma visita aos filhos, o nome dela é Jenny, e aí ela conhece, inclusive, a Hilde, e abençoa os dois, desejando que noivassem e casassem. E, apesar dos protestos, ela retorna à Alemanha após 2 semanas e, em seguida, é deportada com o marido Sigmund. Ela para o campo de concentração de Riga e ele para Auschwitz. Ambos assassinados. Aqui está o Ernst, naquela época. Aqui, isso aqui eu botei de brincadeira. O Ernst era um grande velocista, ele corria muito, ele só perdia, para quem conhece, para o Werner Schatzmann. Mas o meu pai chegou a bater o recorde alemão. Ele corria pelo Maccabi, e o Werner Schatzmann corria, não sei porque, um outro clube esportivo, mas o Werner e ele foram convocados para a seleção alemã de atletismo para competir na Olimpíada de 1935, ficaram no lugar lá isolado, os judeus treinavam separados, já nessa época, e depois eles foram desconvocados por serem judeus. Essa aqui é a Gênia, minha avó paterna, essa que teve na Itália, e esse aqui é o Sigmund, o pai do meu pai, meu avô paterno. E, claro que na família começaram as deportações, né? Eu ainda não falei sobre isso, mas já adiantando, após a Noite Cristais e a conferência de Wannsee em Berlim, 60% mais dos nossos familiares são enviados para a morte. Uma sobrevivente, a Tante Alvina, tia Alvina, faz uma declaração, eu vou ler para vocês do livro, porque é meio um pouco comprido, eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas sim uma declaração que ela fez para o Hermann, o irmão do meu pai. Ela diz assim, traduzindo: só pensar é que não podemos. Toda a família foi dissolvida. Nós estamos completamente sós. Eu quero fazer um preâmbulo aí. A Alvine teve interesse em estar 3 anos. E todo mundo em volta faleceu e ela conseguiu se escapar e voltou para Mörsk, que é a cidade natal dela. Continuando. Em dezembro de 1941, foram para o campo de concentração de Riga,
os teus queridos pais, juntamente com Lene, Hugo e Elze. Infelizmente, até hoje, estou sem quaisquer notícias dos mesmos. Em Berlim, nós colocamos um anúncio de procura dos desaparecidos. A notícia da morte do teu querido pai nós já sabíamos antes da nossa viagem para o exterior, quer dizer, antes de ir para Theresienstadt. É tudo tão horrivelmente triste. O tio Július e a tia Gusta, em abril de 1942, voluntariamente, ao saberem que iam ser levados para a Polônia, decidiram não mais viver suicidando-se. Meu querido menino, eu vivenciei coisas muito tristes, mas ainda vivenciei nos 3 anos em que fiquei detida no campo de concentração de Theresienstadt, e é bem pertinho de Praga, quem esteve em Praga deve ter visitado. O tio Luiz e a tia Júlia estavam conosco em Theresienstadt. Infelizmente, também foram colocados no transporte com o senhor e a senhora Ber. Também o Rosettin perdeu toda a sua família. Nós mesmos ainda não conseguimos entender e compreender o que se passou e como sobrevivemos a tudo isso. Emocionante, né? Triste. Essa é a tia Alvine, uma fotografia que eu consegui justamente com o Hermann, irmão do meu pai, abril de 1948. Por curiosidade, a primeira gaita de boca que eu ganhei na vida, uma Hohner, foi dela. Eu era bem pequenininho, eu acho que tinha uns 5 anos. Bom, eu tenho que fazer uma pequena... Peraí, eu acho que eu pulei aqui. Não, acho que não pulei. Está faltando um slide aqui. Bom, a verdade é o seguinte. Eu coloquei, quase que no final do livro, uma entrevista desse camaradinho aqui, que é o Franz Stangl, Kurt Franz Stangl, assassino, que era o diretor dos campos de Treblinka, Sobibor, e também fez parte de outras atividades horríveis que os nazistas, naquela época, faziam. Deixa eu ver se eu acho esse slide. Ué, sumiu um slide aqui. Não, está aqui, ó, tá presente aqui, ó. Então, a entrevista do Franz Stangl, ex-oficial da SS, supervisor do programa de eutanásia nazista e chefe dos campos de Treblinka e Sobibor, demonstrando claramente o que os alemães pensavam dos hebreus. Dizia ele, na entrevista, essas pessoas que vinham nos transportes, eu não considerava como gente, era como se fizessem parte de uma grande mercadoria. Que cretino, né? Essa entrevista inteira eu tenho ela gravada, eu estava na Alemanha, quando eu vi que eles iam dar a público essa entrevista dele. O Franz Stangl, trabalhou aqui no Brasil, com outro nome, na Volkswagen. Em 71, eles descobriram e extraditaram ele para a Alemanha. Então, está aqui ele, a belezura. Aqui o que ele fazia, né, a coisa que ele mais gostava é olhar para esses transportes aí. Isso é uma pintura, evidente. Aqui eu mostro uma parte da minha família que... aqui está o meu pai, o Ernst, aqui está o Hermann, e aqui está meu avô, já em uniforme militar. Ele também lutou na guerra, né? Aqui está a Jenny, a esposa dele. Aqui está o tio Luiz e a esposa, que eu não me lembro. O tio Luiz perdeu um braço, inclusive, na Primeira Guerra Mundial. Era um herói condecorado. Todos esses aqui foram para campos de concentração e todos morreram. Aqui do lado da minha mãe... Opa! Espera aí, só um pouquinho. Do lado da minha mãe, eu fiz um tipo de um organograma... Não estou conseguindo entrar. Mas, de qualquer maneira, também mostra... Ué? Aqui estão as filhas da família Katzenstein, né? A Clara, Jenny, Lina, Hedwig, Julius, Berta, Emi, a minha avó, casada com Max Stern, né? Que casou com o Gustav. O Gustav morreu na Primeira Guerra, né? A Berta foi para Lodz com o marido, campo de concentração. A Hedwig foi para Minsk com Eduardo Kohn, campo de concentração. A Lina, que depois eu vou falar dela, eu não sei se inclusive o neto está aí nos ouvindo. Ele está na Costa Rica, ele disse que ele ia entrar, o Jerry. Casou com Julius Tembrink,
que foram para Cuba, mas depois de também uma epopeia que depois eu vou contar. A Gene foi uma que conseguiu se escapar e foi para a África do Sul, e a Clara, que com o marido Magnus morreu no campo de concentração de Theresienstadt. Na Itália, as coisas iam maravilhosas. Noivado à vista, 15 de julho de 1937, noivado de Hilde e Ernst. Presentes Max Stern, que vieram especialmente da Alemanha, e a Amy Simon Stern. Festa discreta, mas alegre e emocionante. E apesar dos protestos da família, Max e Amy voltaram para Bad Hersfeld, alegando serem alemães profundamente enraizados e só tinham que se orgulhar do passado da família há séculos vivendo no país germânico. Então aí eles, o Max, já claro, um pouco mais velho, e a Amy. Bonitos. Em abril de 1937, o Isfried, do Brasil, conseguiu, pelo Ministério das Relações Exteriores, salvos-condutos para Gertrud e Hilde. Como a situação na Itália estava piorando, a Trude concordou em deixar a perigosa Itália e viajar ao desconhecido Brasil, do qual nem a língua conhecia. Uma aventura. Getúlio Vargas, era o presidente do Brasil, e tinha instituído o Estado Novo. Vamos fazer comentários sobre o Estado Novo também. Hilde não quis acompanhá-la, queria ficar com Erso, seu noivo. Os judeus estavam confiantes, tinham combatido na Etiópia e na Líbia como verdadeiros italianos e orgulhavam-se disso. Mas Hitler e Mussolini estavam tornando-se parceiros, estavam namorando, mas o pessoal do Jardim dos Fins e Contini, eu não sei se alguém viu esse filme, Jardim dos Fins e Contini, recomendo que vejam. Eram judeus ricos que não estavam dando bola para a política, não acreditando em nada, jogavam tênis todo dia, tomavam banho e viviam a vida, não davam bola para o fato. E, no fim, todos foram mortos. Preocupações na Itália, a aliança de Mussolini com Hitler efetivada e a política genocida dos dois. O antissemitismo torna-se escancarado na Itália. Em 26 de julho de 1938, ocorre o Manifesto da Raça, publicado pelo Duce, o Mussolini, através do Ministério da Cultura Popular, apoiado pelos universitários, professores, etc., a inteligência italiana. Os judeus não pertencem à raça italiana. Isso é que é o manifesto. Em 5 de setembro de 1938, ocorreram as consequências inevitáveis. As crianças expulsas da escola, fechamento de sinagogas e o isolamento. E começam as deportações de judeus italianos em setembro de 1938. Vocês imaginem a Hilde Ernst no meio dessa barafunda toda, a situação muito precária, assustadora, e eles procurando uma difícil saída. Eu vou parar um pouquinho de falar da Itália e vamos falar do Estado Novo de Getúlio Vargas, porque já a Trude e o Isfried estavam no Brasil. Os judeus estavam seguros no Brasil? Getúlio Vargas via com simpatia o nazifascismo. Filinto Miller, que era o braço direito dele, torturador e chefe da polícia, era um admirador da Gestapo. Plínio Salgado, o chefe integralista, líder dos fascistas, vociferava contra os judeus. E com a circular 1127, que o Vargas emitiu, oficialmente os judeus começaram a ser deportados. A história é mais ou menos a seguinte: mais ou menos uns 1.500 judeus receberam ordem de deportação, mas isso depois não foi oficialmente, não ocorreu oficialmente. Foram mais deportados, na verdade, por situações políticas, como o caso da Olga Benário, e talvez mais um ou dois. E também para a entrada dos judeus no Brasil, houve uma situação muito controversa. Eu vou dar um exemplo clássico. Stefan Zweig, o grande escritor, entrou. Levi Strauss, antropólogo, não conseguiu entrar no Brasil. Então, voltamos à Itália. Na Itália, o perigo crescente. Hilde e Ernst eram estrangeiros e judeus, procurando asilo, consulados fechados à imigração, medo de serem aprisionados e serem deportados. Surgiu uma única oportunidade: comprarem um visto para a China, que a maioria conhece a história, que isso aconteceu muito com os judeus europeus.
Na verdade, era um pretexto, porque o destino clandestino era para a Palestina, os judeus, no meio do caminho, no meio no mar, jogavam fora os passaportes e entravam clandestinamente na Palestina, tipo êxodos. Né? Isso foi tudo organizado e ordenado pela uma sociedade chamada de Mútuo Socorro, que, se não me falha a memória, era a Joint, de caráter sionista. Houve várias reuniões secretas com essa sociedade de Mútuo Socorro, eram reuniões à noite, às escuras, sempre deixavam 2 pessoas cuidando para avisar se a polícia começasse a aparecer, chamados camisas pretas, e entabulavam as coisas e preparavam essa viagem. E tanto a Hilde como o Ernst estavam prontos já com mochilas, tudo preparado para fazerem essa aventura. Aí surgiu um milagre. Em dezembro de 1938, antes de eles pegarem o navio e ir para a Palestina, surgiu um telegrama da Trude com visto de entrada no Brasil para Hilde e contrato de trabalho. Aí, nesse momento, não teve jeito, o amor fica realmente em segundo plano, a Hilde embarca, em 22 de abril de 1939, saindo de Gênova, se eu não me engano, destino Rio de Janeiro. E foi acolhida pela família Aranha, Nair e Ciro Aranha. O Ciro Aranha, irmão direto do Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores do Brasil, braço direito do Getúlio Vargas. Ela se tornaria governanta e professora, no final, não só da família da Nair e do Ciro, mas de todos, do Oswaldo e todos os irmãos, eram 3 irmãos Aranhas. Eu tive o testemunho, inclusive, de parentes diretos, tem muitos que moram aqui no Rio Grande do Sul, que testemunharam para mim isso aí, e todos se lembravam da minha mãe. E o Ernst estava lá, ficou sozinho, viaja para Londres com affidavit. Affidavit, ele consegue isso, é uma fiança de trabalho canadense que, vamos dizer, o cara fica imune e fica num campo de trabalhos até ser chamado, provavelmente para o Canadá, para ir trabalhar lá. O irmão dele já tinha viajado para a Inglaterra, a chamado da empresa com a qual ele trabalhava. Então, os 2 irmãos se encontraram na Inglaterra, por enquanto são salvos. O Ernst fica num campo de refugiados na ilha de Sandwich, no distrito de Kent, aproximadamente perto de Londres. E aí, eu vou pular de novo para a Alemanha. A Noite dos Cristais. É que eu estou seguindo, vamos dizer, a ordem do livro, que pula também de capítulo para capítulo, de país para país. Kristallnacht, a Noite do Terror. A situação já insustentável para os judeus alemães piorou mais ainda a partir de 9 de novembro de 1938, uma noite para todos nós não esquecermos e passarmos aos nossos filhos e netos o que aconteceu nessa noite. Um pogrom ordenado por Adolf Hitler, Göring e comparsas. Qual o motivo? Pífio. Vingança, na verdade, uma desculpa bem esfarrapada. Herschel Greenspan mata, em Paris, a Ernst von Rath, diplomata alemão que estava lá em Paris. Por quê? Porque ele tinha 17 anos só, era um rapazola. Porque expatriaram seus pais judeus poloneses no dia 28 de setembro de 1938. Como é que foi essa história da expatriação? Os judeus poloneses não conseguiam viver adequadamente em condições na Polônia. E durante muitos anos se transferiram para a Alemanha. Inclusive, a família do Herschel já vivia na Alemanha desde 1911, pelo que eu li. Enquanto isso, surgiram a geração dos filhos, dos netos, etc., que no final já não eram mais nem poloneses, eram alemães legítimos, de carteirinha. Mas o Hitler, sempre com seu antissemitismo primário, obscuro, resolveu mandar embora todos esses judeus, botou todos eles na calada da noite em caminhões e levou para a fronteira da Polônia e jogou essas famílias todas, não importa quantos anos eles estavam na Alemanha,
todos foram jogados para lá, e a Polônia não os queria aceitar de volta. E ficaram ali na fronteira, vai, não vai, essa é a história. E o Herschel ficou furioso e deu um tiro no coitado desse Herschel, que não tinha nada a ver com isso. Bom, as consequências do pogrom foram assim. Oficialmente, 91 mortos judeus, mas eu já vi estatística que morreram 300. 267 sinagogas queimadas e destruídas. 7.500 estabelecimentos comerciais saqueados, vitrinas quebradas e muita violência física. No livro, inclusive, eu descrevo a violência física. Impossível agora escrever tudo isso aí, falar sobre tudo isso aí. E os judeus expostos à humilhação e à vergonha pública. Max e Emi foram testemunhas disso aí, sobreviventes desse inferno. Eles estavam em casa, na rua Weinstraße. E essa horda, na verdade eram SS, só que eles estavam com roupas civis, junto com a juventude hitlerista e mais outros que eram antissemitas, e invadiram lá a rua e tentaram realmente entrar na casa do meu avô, que estava muito bem fechada, o meu avô já com arma na mão, e não conseguiram, e aí eles foram distraídos por uma outra situação, acabaram deixando o Max e a Emi em paz. Conseguiram sobreviver. E o Max e a Emi testemunharam tudo, viram na rua tudo que aconteceu, e não podiam sair para ajudar. Queriam ajudar, mas não podiam sair, porque senão eles iam ser mortos também. A Hersfelder Zeitung é um jornal da cidade de Hersfeld, de Bad Hersfeld. Colocou o seguinte noticiário: uma advertência incendiária de 9 de novembro de 1938. Não vai demorar muito para que Hersfeld fique livre dos judeus. E acertar em cheio. Em dezembro de 1941, não havia mais moradores judeus na cidade. A deportação dos judeus. Na ocasião da Noite de Cristais, viviam na Alemanha 550 mil judeus. O início das deportações foram para Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen e depois para Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Theresienstadt e outros. Em janeiro de 1942, a terrível reunião de Wannsee em Berlim, a solução final idealizada por Hitler, mas o mentor foi o Reinhard Heydrich, que ordenava o assassinato metódico e planejado dos judeus europeus, com o apoio dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores. Ministério da Justiça. Eu coloquei aqui a barbárie, a loucura e a perturbação de mentes sádicas e animalescas. 6 milhões de judeus mortos, 250 mil deficientes mentais mortos, 250 mil ciganos mortos, 1.900 testemunhas de Jeová mortos e centenas de oponentes políticos mortos. Essa aqui, eu não sei se o Jerry, meu primo, está por aí, se ele conseguiu entrar, é a avó dele, irmã da minha mãe, a Lina. Só para mostrar aqui, olhem o J de judeu que estava no passaporte dela, por isso que eu coloquei essa fotografia. E aqui é o passaporte do meu pai, tá vendo aqui, ó, Ernst Laser. Aí eles botaram Israel no meio para qualificar o judaísmo dele, e o J enorme aqui. Max e Emi, fuga do inferno, todos os bens confiscados. Os bens deles foram confiscados. O que aconteceu depois da Noite de Cristais é que meu avô foi preso no dia seguinte, levaram para a polícia, ele recebeu uma tunda lá, quebrou dentes, foi um horror, ficou uns 2 dias ali, mas depois liberaram ele para voltar para casa. Em 16 de novembro de 1938, o casal foge para Frankfurt, sem bens nenhum, tudo confiscado. E a casa, eles tinham já vendido por um valor mínimo lá para uma pessoa que se interessou. As passagens marítimas eles já tinham recebido, foram enviados por Isfried, em cima da hora para eles, mas faltava o visto. Ficaram escondidos um tempo na cidade do Meno, em Frankfurt, e depois seguiram para Hamburgo. O que aconteceu nesse período eu não consegui descobrir. Para avistar os passaportes. Eu só descobri que a grande importância que teve a senhora Araci Guimarães Rosa, esposa do escritor Guimarães Rosa, que agindo contra a circular secreta 1127 de Getúlio Vargas, que recusava vistos para indivíduos de origem semítica,
passava os passaportes que ficavam embaixo dos judeus para cima para o cônsul. Brisson era o nome do cônsul, não me lembro o primeiro nome, assinar a liberação desses passaportes. Ela chegava a levar, inclusive, Souza um carro Dantas. próprio para o navio. E dessa forma, eles conseguem viajar para o Rio de Janeiro em 1939. Uma verdadeira festa no porto, recebidos por Hilde e Trude. Imagine, né? Alegria. Então, estou quase no final aqui. Aqui é a circular oficial, 1127 do Getúlio, em 1938. Aqui é uma fotografia muito bonita da Araci. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Hilde assume o cargo de governante e professora dos Aranhas. Ernst e seu irmão Hermann, que depois mudou de novo para Michael, porque não queria mais saber nada de alemão, já na Inglaterra. Ernst embarca em 1940 para o Brasil, em meio à guerra já, uma viagem marítima arriscada, com submarinos alemães ao redor, 4 semanas no mar, muita preocupação, blackout, perigo, e chega no Rio com grande festança e alívio para a família. Trabalha na Condor Oil, sendo, olha o paradoxo, expulso da empresa onde ele trabalhava e ganhava razoavelmente bem por ser alemão. Depois, a minha mãe casou com ele em 15 de junho de 1940, tendo como padrinhos o casal Aranha, a Nair e o marido. E aí, depois de um certo tempo, a minha mãe já grávida, resolveram juntar todas as coisas e vim morar em Porto Alegre no dia 18 de junho de 1943, que aqui em Porto Alegre já o resto da família estava aqui, o Max, a Amy, a Trude e o Isfri. Aqui uma fotografia da época de casamento dos meus pais. Aqui uma fotografia dos Aranhas. E aqui uma fotografia do Isfri, da esposa dele, a Liselotte. E aqui as filhas, a Miriam, a Vicky e a Rita. Vocês conhecem todos da Cibra. E aqui, com essa fotografia maravilhosa, vou me despedindo. A Trude, que foi uma pessoa ímpar na nossa família. Uma grande pessoa. E aqui, bom, aí você já pode imaginar, né? Eu com 1 ano de idade, e para terminar a minha palestra, a irresponsabilidade dos alemães. Na Segunda Guerra Mundial morreram 14 milhões de soldados de ambos os lados, 15 milhões de civis, sendo 6 milhões de judeus. Sem falar na fome e nas epidemias ocorridas por devastação dos territórios conquistados em todo o mundo. Muito obrigado a todos. Leiam meu livro que vocês vão ver coisas bem melhores. Mário, muitíssimo obrigado. Olha, que palestra legal, que trabalho, que livro, que história contada por testemunhos. Isso não tem preço. Não, eu não sei nem como elogiar, de tanto que eu gostei. Prazer foi todo meu. Não, Mário, não é um elogio, é uma história. Só vou pedir para tu tirar o teu PowerPoint dali, que está ainda... Vou tentar tirar aqui para a apresentação ali, está apresentando ele. Tá. Isso. Tu tem que só descompartilhar aquilo que tu compartilhou, tem que descompartilhar. Interromper. Eu ainda estou meio emocionado, gente, pode ter certeza. Isso, valeu. Então, a Gladys só piscou o olho. Agora a gente consegue se ver e a gente consegue, então, aí ter oportunidades aí de fazer comentários, perguntas. Eu sei que tem um montão de gente aí querendo falar contigo. Então, deixo aí aberta a palavra para quem quiser. Boas horas, se quiserem perguntar alguma coisa, será um prazer. Isso, por favor, só levante a mão, né, para uma questão de ordem, para eu poder coordenar. O Luiz Augusto Copsten Valdemar Talema, por favor. Fala, Talema, não estou te vendo, onde é que tu está? Estou aí perdido aqui no meio. Ô, Mário... Como é que vai o netinho? Vai bem? Vai bem, estão ótimos. Estão em encontro de família lá na Espanha. Coisa boa, Talema. Mário, querido, tu sabe que eu sempre fui teu fã, né? E sempre declarei isso na tua frente. Então, quero te parabenizar. Eu fui um dos poucos que li o teu livro, viu? Já tinham me dito, olha, esse livro tu pega, tu lê em 2 dias, tu não consegue soltar.
E foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a ler e não parei. E o livro é muito bom e tu foste muito fiel agora no relato desse livro. Exato. Eu só queria acrescentar um dado que eu fiquei sabendo há pouco, que eu acho importante também, que é o seguinte. Na década de 30, 100 mil alemães, judeus alemães, foram para Israel. Havia um acordo, os judeus alemães podiam ir para Israel. Isso, inclusive, provocou uma grande divisão lá em Israel entre a direita e a esquerda, porque a direita não aceitava nenhum tipo de acordo com a Alemanha nazista, né? Mas 100 mil judeus alemães foram para Israel, e isso foi muito importante. Até hoje a gente sabe que os judeus alemães que migraram para Israel, eles fundaram muitas universidades e foram muito importantes naquela época e são importantes até hoje. Então era só esse dado que eu queria acrescentar. Muito interessante. Eu acabei de ler isso há 2 dias atrás no jornal Haaretz, em Israel, um relato sobre esse. E um grande abraço para ti e muito obrigado pela excelente palestra. Um grande abraço, tudo de bom. Alguém mais quer? Obrigado. Agora é a Jocely Temer que levantou a mão. Fala, Jocely. O Atenante levantou a mão. Então, eu passo a palavra para o Atenante, por favor. E depois, boa noite a todos. Em segundo lugar, eu me manifesto pouco. Normalmente, pouco falo, pouco me manifesto, mas eu tenho 2 olhos e 2 orelhas, né? Só a boca que não tem par, como diz o poeminha. Por isso que eu falo pouco. Mas a primeira coisa que eu registro, senhor Mário, é a forte emoção que o senhor passa para todos nós, né? Sem com dúvida. essa sua narrativa, que é pesada, difícil, tanto quanto necessária. Porque conhecer isso aí e saber quem são essas pessoas que ajudaram, quem são essas pessoas que tiveram um gesto fraterno, né? Seja lá de que procedência foi, né? Mas que tiveram esse ato humano, né? De socorro. Isso me sensibiliza profundamente. Então, era só isso que eu queria registrar. Muito obrigado, sem dúvida. Eu não consigo falar porque eu estou emocionado. Obrigado, Atenante. Palavra com o Sander. Sander, tu tá aí, Sander? Oi! Que maravilhosa a tua palestra, Mário. Obrigado. Muito melhor do que eu poderia imaginar. Não tinha como imaginar uma palestra tão maravilhosa como a dessas. Eu estou louco para ler teu livro. Eu não li ainda. Mário, os assuntos que tem para a gente conversar na tua palestra são infinitos, né? Muita coisa. É verdade. Mas, entre algumas coisas que eu queria te ouvir, uma coisinha que eu andei refletindo, já pensava nisso há mais tempo, mas cristalizou com algumas fontes recentes. Vai sair daqui a pouco, não sei se já não foi lançado, um livro sobre ser negro na Alemanha. Não sei se ouvisse falar alguma coisa sobre isso. Um filme sobre ser negro na Alemanha nazista. E que conta que os soldados franceses que conquistaram a Alsácia-Lorena e outros vários territórios alemães na Primeira Guerra Mundial eram, na verdade, provenientes da África. E eles tinham tido um razoável grau de interação com a população alemã. Muitos tiveram filhos com alemãs. E esses alemães, no caso, esses alemães negros, foram discriminados. Mas não nem aos pés do que aconteceu com os judeus, né? Eles foram foi proibido o relacionamento dele com alemães, proibido, claro, que eles não podiam casar, não podiam ter filhos,
mas eles podiam seguir vivendo, né? Até escola podiam frequentar. Paralelamente, a gente sabe que teve uma grande divisão das SS, que era uma divisão muçulmana, semítica, não é? Dos Balcãs, e que o Hitler tinha um grande amigo semítico, né? Que era o Raja Amin al-Hussein, que era, aliás, um intelectual berlinense, por incrível que pareça, que falava todas as noites na rádio de Berlim para toda a Alemanha. Imagina, é verdade. A rádio na época, que nem televisão hoje, falar à noite na rádio de Berlim para a Alemanha inteira, teria como a Globo falando no Jornal Nacional. E esse Raja Amin al-Hussein, tem um microfone a mais aberto e está atrapalhando. Isso, melhorou, né? Então, ele tinha uma grande influência na sociedade alemã, ele era semita, e ele chegou a ser recebido privadamente pelo Hitler, o que mostra a força de uma... da popularidade dele, né? E também a capacidade dele de influenciar e de ser ouvido. Ele era semita. Mufti de Jerusalém. O Mufti de Jerusalém, o grande Mufti de Jerusalém, que, aliás, foi indicado pelo ministro das Relações Exteriores inglês, que era judeu, diga-se de passagem. Mas o que importa é o seguinte: se os alemães foram tão pouco contundentes nas relações com os negros, que eram, evidentemente, racialmente distintos, e se eles foram tão pouco hostis aos semitas, claramente semitas, que eram os muçulmanos dos Balcãs, e o próprio Raja Amin al-Hussein, que posava como amigo dos nazistas, né? Como explicar esse ódio aos judeus, que eram alemães desde o século III da Era Comum, né? Os judeus, eles estão dentro da Alemanha desde o século III. Eles já faziam parte da corte alemã, né, em Colônia desde o século III, né? Ou seja, não existe uma fronteira clara entre alemães e judeus, não tem isso, né? A minha hipótese é de que não havia nada de antissemitismo na perseguição aos judeus. Existia uma perseguição aos judeus, né? Que a origem, inclusive o próprio Hitler declara no Mein Kampf, né, que o grande ídolo dele era o Henry Ford, que fez disseminar no mundo inteiro, e na Europa em especial, o livro dele dos protocolos dos sábios do Sião. E ele editou e publicou, ele chegou a comprar um jornal só para fazer a divulgação dos protocolos dos sábios do Sião dentro dos Estados Unidos, e para editar o livro em várias línguas, inclusive na Alemanha, onde o Henry Ford acabou ganhando, né, premiação internacional, a mais alta premiação estatal alemã, e foi ele quem construiu toda a máquina de guerra alemã, porque ele transferiu a indústria Ford para dentro da Alemanha, e que depois acabou causando a derrota nazista. Causou a ascensão nazista e a derrota nazista, porque não existia Henry Ford sem petróleo. Os Estados Unidos eram ricos em petróleo, mas a Alemanha não. E foi isso que acabou terminando com a Alemanha quando eles resolveram invadir a Rússia para pegar petróleo. E aí a Rússia não gostou, acabou a amizade Stalin-Hitler, né? Mas assim, essa é a minha hipótese, que o problema deles não era com a raça judaica, e sim com os judeus, com a religião judaica, com a cultura judaica, e especialmente com os bens judaicos. Ou seja, os nazistas não eram racistas, eles eram ladrões, não racistas. Eles queriam os bens dos judeus. Os judeus eram riquíssimos e eram mesmo, e com justo merecimento. Queria saber de ti o que tu pensa disso.
Obrigado de novo, maravilhosa palestra. Obrigado. Um abração. Olha, para não estender muito, senão tem outros que querem falar aí, só por uma curiosidade, vocês sabem que a palavra antissemita, ela surgiu a primeira vez em Hamburgo, na Alemanha, na época da União da Alemanha, na época do Bismarck. Mas não no sentido pejorativo. É mais ou menos como o Sander está dizendo, é que os judeus viviam desde o quarto século depois de Cristo, já viviam na Alemanha. Depois da queda do primeiro templo, os judeus se espalharam pelo mundo inteiro e sabe-se, pelo menos até hoje, que já a partir do quarto século, quer dizer, 400 anos depois de Cristo, já tinham judeus na Alemanha. E esses judeus também eram, vamos dizer assim, pessoas de uma classe mais baixa, trabalhavam lá como alfaiates, faziam um trabalho mais simplório, não podiam entrar em universidades, não podiam participar de situações culturais, etc. E só depois que a Alemanha se uniu, através do Bismarck, é que eles receberam, então, receberam o passaporte alemão, e nem todos os alemães têm, judeus alemães têm o passaporte alemão, eu diria assim, 80%. E aí, então, puderam entrar nas universidades, se destacar, como se destacou o Einstein e tantos outros, né, nas várias artes culturais. Mas até 1871, os judeus eram excluídos, vamos dizer, da sociedade, não viviam nas grandes cidades, viviam mais no interior. Eles passaram a viver nas grandes cidades no momento que o Otto Bismarck fez a união da Alemanha. Obrigado, Mário. Agora o Cláudio Walter, depois a Gladys. Quem vai falar? Agora o Cláudio Walter, depois a Gladys. Por ordem. Mário, muito obrigado pela tua palestra. Tu contaste a história da tua família, que é também a história da minha família. Dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios. Há muitos paralelos e acredito que haja esses paralelos também com várias outras famílias que nós conhecemos aqui, não é? E algumas que devem estar assistindo também. Com certeza. Então, esse mundo foi perdido pelos nossos pais, avós, etc. Mas eles conseguiram encontrar um mundo melhor aqui no Brasil, em Porto Alegre, na Cibra. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom, agora por ordem, a Gladys, depois o Mário Becker e depois a Gretchen. Eu sei que eu sou suspeita em falar, porque o Mário é meu amigo de toda uma vida. Mas eu não posso deixar de te cumprimentar. Foi muito gostoso te ouvir, apesar do tema tão triste e que nos afeta muito fortemente, porque as vivências são muito parecidas. Gostaria de te ouvir sobre a seguinte questão, que para mim, não tenho clara. Lá foram expulsos por serem judeus. Aqui, na época do Estado Novo, perseguidos por serem alemães. Paradoxo. No entanto, quando começaram a ter os seus filhos, essas famílias procuraram exatamente instituições alemãs para nos colocar. Nós discutimos esse assunto. Nós nascemos no Hospital Moinhos de Vento, antigo hospital alemão. Acredito que todos, nossa geração. Nós não aprendemos Yiddish, eles não falavam. Nós fomos colocados em aulas particulares de alemão. A maioria de nós, a nossa língua materna é o alemão.
depois o português. A escola que eles escolheram para nós foi o Colégio Farroupilha. Né? Garanto aqui, dos que eu estou vendo, que a maioria era farroupilhano. Para mim, isso é uma contradição. E essa contradição, não sei se tu já pensou, já elaborou, é uma coisa que eu não tenho ainda clareza sobre essa identidade dupla. Gladys, eu já expliquei isso na metade do livro. Isso chama-se Heimat. Heimat. Eu não coloquei aqui, mas eu estou vendo o Mário Becker ali, mas o Mário também, eu já contei uma história, né, das famílias judaicas alemãs que moravam na Dario Pederneiras, tudo junto. Por quê? Por quê? Porque é Heimat. Heimat. Quem conhece um pouco de alemão entende isso aí, entende? A minha mãe, até os 5 anos, eu me lembro muito bem, de noite, quando eu ia dormir, cantava uma música em alemão para mim, para eu ir dormir. Guten Abend, guten Abend, tararara. Não adianta, era assim mesmo, entende? E é Heimat, a resposta é essa, a pátria. Eles não conseguiam se soltar dessas amarras, dessas raízes. Tu está falando comigo? Sim. Não estou ouvindo nada. Então, para terminar, quero te parabenizar mais uma vez. Tudo que vem com forte emoção cala mais profundamente dentro de nós. Um beijo para o Silvio. Ele não conseguiu entrar, pelo jeito, estava com dificuldades lá no computador dele. Não sei se entrou ou não. Então, bom, muito obrigado. Então, eu passo a palavra para o Mário Becker, depois para a Grete e depois para a Reide Hoffmann. Fala, Mário, parabéns. Eu fiquei muito tocado e eu ia falar aquilo que tu falaste. Que a minha avó, que chegou com 52 anos, chamava de Dario Pederneiras. Então, mas uma coisa interessante que a Graça levantou, esse contato, mesmo depois da terrível perseguição na Alemanha, com as raízes alemãs é muito chamativo. E eu só queria acrescentar, para finalizar, uma coisa que tem a ver com Heimat mesmo. O meu avô, o Opa Emanuel Hertz, ele foi empurrado para dentro do navio pelos filhos dele, porque ele disse, eu não vou deixar o meu país, eu lutei na Primeira Guerra Mundial, uma história parecida com a tua família. Então, só para enfatizar que você tocou em pontos com coração e mente. Muito obrigado, Mário. Um abraço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Está me ouvindo agora? Ok. Mário, eu te cumprimento por ter enfrentado um tema que, para mim, é muito sofrido. Eu nasci na Alemanha, mas a Alemanha, para mim, continua sendo um assunto muito mal resolvido. Eu tenho lido muito, traduzi muitas coisas, mas o que eu queria enfatizar foi um fato que aconteceu no Estado Novo. Nós morávamos na Oswaldo Aranha, como vocês sabem, onde foi a primeira sede da Cibra. Meu pai estava na sacada, acho que era um domingo, e passou uma tropa marchando, que eram os camisa negra, verde, né? Camisa verde. Salgado na frente, e meu pai levantou as mãos para cima e disse, meu Deus, foi por isso que eu fui embora de lá. Então, aqui estava se repetindo coisa parecida. Era só uma coisa que eu... Tem muita coisa para falar, mas tá bom assim. Escreve um livro, Grete, escreve um livro. Eu já escrevi muita coisa. É o que eu digo para ela todas as vezes que nós estamos juntos.
Ela tem que escrever. Outra coisa, essa vivência da Gladys de ir para escolas alemãs, etc., isso não aconteceu conosco. Eu fui para grupo escolar, depois colégio americano, não teve nenhum tipo de necessidade de manter aquele alemão. Não foi preciso. Parabéns de novo. Beijo. Mário, tu sabes que eu assisti às suas primeiras palestras sobre o assunto, muitos anos atrás. A Gladys também. E como vinho. Melhorou muito, e a emoção que tu manifestas também não estava tão presente antigamente, não sei se é com a idade que a gente fica mais assim. Agora, é tão engraçado, porque os meus pais sabem que nós viemos pela África do Sul, né? Então, lá em casa, a língua era inglês, e meus pais, quando viam o pessoal todo mandar filhos aqui para o Farroupilha e essas coisas, eles não conseguiam entender como é que podiam ir em alemãs. Só isso, mas parabéns, beijo, eu gostei abraço. muito. Outro. Tu tá falando de mim, Mário Laser? Ah, o Mário Spir, tá cheio de Mários aí. É. Aliás, eu poderia fazer em 30 segundos uma observação? Pode falar, Mário. A epidemia de Mários também é uma coisa que sempre chamou atenção. Mário Metzger, Mário Leisner, Mário Becker, Mário Spir. Gaspari. Hein? Mário Gaspari. O Gaspari, exatamente. É estranho, alguma explicação para isso, que é um nome italiano. Tem uma explicação para isso. Naquela época, era muito famoso o Mário cantor, o tenor Mário... como é que era o sobrenome, Gladys? Tu que está... Lanza. Mário Lanza. Mário Lanza, exatamente. E a mulherada se encantava com esse nome, gostava dele, era famosíssimo. Deve ser por causa disso. Acho que é a primeira. Olha, a Vicky está aí também, não tinha visto. Tudo bom, Vicky? Primeiro, então, já está ruim, né? Fala ali. Primeiro. Eu só queria parabenizar o meu querido primo e dizer assim, recentemente eu li pela segunda vez o livro da nossa família e realmente eu imagino que a pesquisa foi de muitos anos, né? E essa forma que tu conta a história é uma coisa, lógico, como eu sou parte dela, ou eu sou a consequência dela, é uma coisa fantástica a gente ouvir e rever, porque, como eu disse, eu recentemente li novamente o livro e enxerguei totalmente diferente do que da primeira vez, né? Como eu já disse anteriormente,
eu acho que eu omitia uma série de coisas que aconteceram na minha família. Então, assim, o livro realmente me fez ver uma série de situações de forma diferente. Parabéns. Beijo, te cuida. Beijo. Na verdade, não é Maverick, é o filho e a neta do Mário. Tudo bem? Márcio. Eu não sei por que entrou esse Maverick aí. Pai, parabéns. Não, eu estava te olhando, mas tinha o Márcio. É o clone, é o clone. Pai, parabéns. Eu só queria dizer oi aí para todo mundo, as pessoas aí com quem oi, Ana, eu vivi muito durante a minha infância. É um prazer rever todos. E acrescentar que, infelizmente, a maioria de vocês sabem, se não todos, que eu moro nos Estados Unidos, sou professor universitário aqui, numa das universidades que está dentro aí das 40 mais badaladas aqui dos Estados Unidos, e infelizmente, com todo esse ambiente multicultural e essa diversidade toda que a gente vive dentro das universidades norte-americanas, a gente está vendo a coisa toda acontecer de novo, aos pouquinhos. Vocês devem acompanhar aí a Liga Antidifamação e os incidentes antissemitas do ponto de vista físico e também das agressões verbais e do isolamento, da segregação. Esse país, eu sempre falei, o Brasil sempre foi um país em que há uma tolerância. Pode ter gente que discorde de mim, mas há uma tolerância, mas não necessariamente uma inclusão, né? Pode ser que Porto Alegre seja alguma coisa mais distinta, mas são comunidades judaicas muito... Eu acho que o Gershon vem fazendo um trabalho espetacular aí no sentido de tentar mostrar mais a cara do judaísmo e etc. e tal. Isso é muito importante para combater o antissemitismo. E aqui nunca houve segregação, sempre houve inclusão. E eu estou começando a sentir que a segregação está acontecendo aqui. E tu, Ana, está sentindo a mesma coisa? Ana, tu tá a Ana tem uma história interessante sobre a Anne Frank aqui. A Ana, eu vou apresentar a minha neta mais velha, querida Ana, ali, ó. É bonitinha essa guria. Conta o que aconteceu contigo. Ela está lá, é universitária. Está tirando medicina. Então, e a história do livro. A nossa universidade, que é a Universidade de Iowa, onde eu estou fazendo a faculdade, é uma das 13 universidades dos Estados Unidos que tem a árvore da Anne Frank. E é uma que veio, né, direto da árvore, que ela comenta no diário e tal. E aí eu participei de uma aula que era sobre a Anne Frank com uma professora alemã. E ela está fazendo esse trabalho novo agora de ensinar sobre a história da Anne Frank, sobre ensinar mais sobre a árvore. Então eu acho que o papai diz é verdade, mas eu também acho que tem, tipo, muita... A minha geração também está fazendo várias coisas para combater isso. Então, eu acho que é um pouco dos dois, mas tem... E conta a história do livro do teu avô, que ela ficou interessada, e aí professora. Ela ofereceu, porque a faculdade tem dos melhores programas de interpretação, de tradução dos Estados Unidos. Aí eu falei para ela do livro, né? E aí ela disse que ela ia falar com o diretor desse programa. E aí a gente vai tentar traduzir o livro para o inglês para poder ficar mais acessível. Ótimo! Para quem não sabe, a Universidade de Iowa, eu não sei como é que chama direito, mas ela já houve aqui 12 autores que ganharam o prêmio Pulitzer, que chama isso? Pulitzer. E então ela é uma cidade tombada pela Unesco como uma cidade da arte e da literatura. Então tudo aqui tem muita força da parte literária, né? Para a literatura Então quando aconteceu essa conexão ao acaso, eu sei lá, as coisas às vezes a gente acha que é ao acaso e pode ser que não seja. Mas a Ana teve esse entrosamento com essa professora que dá essa cadeira sobre Anne Frank, e aí ela apresentou o livro e tal, então
o pai aí tem conversado com a Ana para que se unam os esforços para tentar traduzir isso para o inglês. Muito obrigado. Tchau, obrigado, beijo. Tchau. Beijo. Não. Eu já falei. Não, o encerramento tem que ser feito pelo coordenador, mas eu agradeço muito a presença de todos, são todos amigos nossos. Graças a Deus que a gente chega numa idade, eu já estou beirando os 80 anos, que a gente tem tantos amigos. Olha, gente, parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Parabéns. A Maria Rosa. Filha. Uhum.